Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 53.800 dólares. Bitcoin que não faz muita coisa durante a tarde, porém nos dá mais uma oportunidade de distribuir. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre os conceitos de acumulação e de distribuição para te ensinar a operar como baleia. Além, é claro, de fazer uma atualização de todos os indicadores técnicos e de sentimento e de passar perspectivas para a madrugada. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Eu falo muito aqui da equipe de traders com que eu trabalho e se vocês ainda não conhecem essa equipe, eu fortemente recomendo que você venha aqui no canal da AWP Cripto Oportunidades e conheça, tá? Tem vários vídeos muito bons aqui onde você vai ver insights um pouquinho diferentes, mas bem parecidos, porque nós desenvolvemos o Trade System que você vê aqui no canal em conjunto, tá? Então, dá uma olhada aqui nos vídeos deles, inclusive, tá? Hoje, às 9 horas da noite, tem live aqui no canal da AWP. Então vai lá e conhece a equipe com que eu trabalho todo dia, beleza? Primeiro link da descrição. Hoje, meu objetivo vai ser rapidamente relembrar vocês a perspectiva aqui no 4 horas, 1 hora e curto prazo, tá? Quero te mostrar mais uma oportunidade de acumulação e distribuição que a gente teve e nessa hora a gente vai falar um pouquinho da teoria, né? Afinal, o que é isso que eu tanto falo, acumular, distribuir, como que as instituições fazem para fazer essas acumulações e distribuições? Quero passar isso para você, beleza? Depois a gente atualiza todos os nossos indicadores de sentimento, incluindo onde essas instituições estão tentando aqui segurar o preço, tanto para alta quanto para baixa. Então vamos lá. Vamos começar aqui no 4 horas, relembrando para vocês que a tendência do Bitcoin é de alta já há bastante tempo, desde o rompimento aqui dos 44 mil dólares. A partir daí, a gente olha para retrações, para potenciais longs, potenciais posições comprados para semanas, né? O gráfico de 4 horas é muito bom para isso. E nesse momento, esse gráfico me mostra que o primeiro ponto onde a gente pode ter uma boa relação risco-retorno seria mais próximo aqui aos 50 mil dólares, tá bom? Detalhe, a gente teria que ter caixa para comprar mais embaixo e a gente vai falar um pouco sobre isso à medida que o preço pode ir corrigindo ou não, né? Se a gente começar a corrigir para cá, diariamente a gente vai falar um pouco sobre essa acumulação, até onde a gente quer acumular, etc, beleza? Mas nesse momento, entenda que antes dos 50 mil dólares, não vejo grande oportunidade no longo prazo. Se você comprar, e por quê, né? Porque se você comprar aqui, o seu stop acaba ficando muito longo. Você não tem onde se proteger muito bem, tá? Pensando no longo prazo. Você teria que o Bitcoin romper máximas históricas para você colocar, por exemplo, uma relação risco-retorno 1 para 1, que é o mínimo que a gente trabalha na Belo Trade, tá bom? E é o mínimo que qualquer trader deveria trabalhar, na minha visão, a não ser que você tenha um robô ou tenha um trade system focado no curtíssimo prazo. Mas enfim, se você entrasse aqui agora, o primeiro fundo muito significativo que você poderia se proteger daria 25%, ou seja, você teria que o Bitcoin, para ter esse 1 para 1, que o Bitcoin rompesse máxima histórica, tá? Então não faz muito sentido. É por isso que a gente sempre olha para o Fibonacci. Não é porque ele é milagroso, é porque ele dá relação risco-retorno pra gente e a gente não preocupa com o preço, preocupa sempre com a oportunidade. Tranquilo? Então, basicamente é isso aqui que eu estou de olho neste momento, tá? Olhando aqui um pouco mais próximo ao preço, se a gente for aqui no 1 hora, a gente pode ver que nós continuamos formando aqui, a gente continua formando o nosso padrão aqui de continuação, né? É um padrão de continuação da alta, mas para termos uma boa probabilidade de operação nele, a gente precisa ver esse rompimento acontecer, né? E esse rompimento, basicamente, para mim, tem dois pontos principais. O primeiro seriam esses topos aqui, que a gente, inclusive, já tem um alerta nos 54.800. E, para ser um pouquinho mais conservador, a gente pode colocar aqui nos 55 mil dólares, não só por ser um ponto psicológico importante, mas também você pode ver que no VPVR é uma região complicada ainda, tá? Então, o ideal para operar a favor desse rompimento seria a gente ver aqui nas próximas horas. Realmente, o preço rompendo aqui e voltando com muita instituição tentando acumular. Se isso acontecer, uma boa oportunidade para você comprar aqui e deixar o stop lá nos 40? Não, deixar o stop ou neste fundo, dependendo de onde for, tá? Lembra, o stop ele vai embasar o seu alvo, tá? É por isso que a grande maioria dos traders perdem. Por quê? Porque eles deixam o stop gigantesco e deixam um alvo pequenininho. Então, esse trader, ele vai ganhar a maioria das vezes, porque é muito mais fácil o preço subir um pouquinho e pegar o seu alvo do que ele descer muito e pegar o seu stop.
Mas se você fazer isso ao longo do tempo, você acaba em um dia que o preço vai contra você e pega seu stop, perdendo os ganhos de semanas, de meses, tá bom? Então, vai por mim, sempre tente ter uma relação risco-retorno maior do que 1 para 1, ou seja, sempre tenha potenciais de ganho superior aos seus potenciais de perda, tá bom? Isso é muito bom psicologicamente também, tá? Porque a gente tá no trading e até nos investimentos trabalhando muito com as nossas emoções. E se a gente se policia a sempre ter dias muito bons quando a gente acerta e ter dias não tão ruins quando a gente perde, é a maneira que a gente consegue fazer isso de maneira consistente no longo prazo, tá bom? Quando eu comecei no trading, eu tinha muito disso, né? Eu ganhava um pouquinho todo dia, ia lá um dia e pum! Tomava uma, ficava uma semana mal e tal, não sei o quê. Foi só depois que eu estudei e percebi que a gente precisa trabalhar o nosso psicológico para conseguir ganhar consistentemente no longo prazo, tá? Para os dias ruins não nos machucarem tanto. Daí vem toda a ideia da alavancagem com perdas limitadas, daí vem a ideia da relação risco-retorno sempre ser positiva. Se alguém te manda um sinal com stop de 10% e um alvo de 3%, cara, isso aí é balela, tá? Não tem outra palavra, realmente é uma irresponsabilidade, na minha humilde opinião. Tranquilo? É por isso que a gente sempre procura oportunidades maior do que 1 para 1, arriscando menos do que o potencial de ganho. Tranquilo? Continuando e falando aqui um pouco sobre o curtíssimo prazo, né? Afinal, aqui, para fazer essa operação, eu olharia para este rompimento. No 15 minutos, a gente pode ver que a gente está brigando num suportezinho importante agora, tá? Um rompimento desse 53.800 não seria muito bom, assim como um rompimento desse fundinho duplo que a gente formou no 53.300 também não, tá bom? Então toma cuidado, é uma zona aí que se o preço perder, a gente pode ter problemas. Tranquilo? E para finalizar, né, vamos aqui já para a nossa análise de sentimento. Afinal, a gente está falando aqui com vocês sobre essa oportunidade no 4 horas. Vocês sabem que também tem um suporte aqui no 1 hora, abaixo dos 52 mil. Mas o que a gente pode fazer se o preço não for lá, né? Afinal, a gente tem que trabalhar. E a gente pode sim trabalhar outros criptoativos, né? Afinal, a gente tem centenas de criptomoedas para operar todos os dias. Mas também a gente pode operar o Bitcoin no curto prazo, né? Afinal, a gente não precisa operar só o 4 horas e 1 hora, a gente pode operar os 5 minutos, a gente pode operar os scalps, né? E aqui, primeira coisa que eu vou falar com vocês, que é um pouco mais teórica, é em relação ao que é, né? Isso que a gente tanto fala de acumular e distribuir. Galera, para facilitar, acumular é comprar e distribuir é vender. Mas por que eu falo acumular e distribuir? Porque a gente está pensando aqui como instituição. E é isso que elas fazem, tá? As instituições, vocês já devem ter visto aquelas fotos das baleias, né, com a boca aberta, as sardinhas entrando, porque é assim, é uma coisa impressionante o que acontece no mercado. E essas instituições, elas acumulam em cima das sardinhas. Elas só não compram, elas acumulam mesmo. E elas também distribuem justamente em cima dessas sardinhas. E como que a gente faz para saber onde essas instituições estão acumulando e distribuindo? Na verdade, tem 2 pontos importantes. O primeiro é o que a gente falou no vídeo de ontem, que é o order book, né? Quando o book está muito verde aqui, quando tem muita instituição colocando ordem abaixo, são potenciais acumulações. Por quê? Porque elas estão lá com a boca aberta, elas estão com as ordens ali. E quem vende para elas são as sardinhas. Então, hoje, por exemplo, aqui nessa região, quando a gente perdeu os 43.500, tinha muita instituição ali, como eu sei, porque o meu book está verde aqui. Isso mostra a predominância de ordens compradoras de instituições. E se o contrário acontece? O contrário, basicamente, são instituições aqui esperando as sardinhas comprarem para distribuir em cima delas, para vender em cima delas, tá bom? Então, quando a gente tem aqui, olha só, o preço recupera essa porcentagem que, tá bom, não foi uma porcentagem tão significativa aqui, 2%, mas você já começa a ver a instituição tentando distribuir, o que você faz? Você tenta vender com elas, né? Ou só vende, a gente não tem um capital tão gigante que precisa realmente ter essa distribuição. Não, a gente só trabalha como essas instituições, rastreando o que elas estão fazendo, porque são elas que ganham nesse mercado, elas que têm a boa relação risco-retorno, beleza? Mas tá, só o book eu concordo que é muito pouco, né? Afinal, em vários momentos, o order book mostra pra gente aqui que o preço bate num book e continua subindo, né? Então qual que é um outro indicador que te mostra de uma maneira mais clara e assertiva onde você pode distribuir? As liquidações.
As liquidações justamente mostram pra gente onde as sardinhas estão perdendo. E o que acontece quando as sardinhas perdem e são liquidadas, né? Isso que acontece na liquidação. Para quem não sabe, liquidação é quando a exchange tem que fechar a sua conta por você não ter mais margem ou a sua posição. Você perde o dinheiro da conta ou do que você arriscou no trade, tá bom? E isso é muito ruim, tá? Porque operacionalmente falando, isso não é eficiente. A exchange sempre fecha com um pouquinho a mais para garantir que você consiga pagar. Então nunca seja liquidado, tá? Na BellaTrade a gente nunca é liquidado porque a gente coloca o stop bem antes para não ter esse problema e ser eficiente operacionalmente, beleza? Mas então tá, voltando. Essas pessoas que estão sendo liquidadas, o que elas estão fazendo? Se elas estão sendo liquidadas para baixo, elas estavam compradas. Se elas estão compradas, foram liquidadas, elas têm que vender. Elas vendem a mercado. Então a gente vê normalmente quando tem muita liquidação, igual aqui a gente teve 3 milhões de dólares, muitas pessoas também vendendo. Que, por exemplo, teve 250 milhões de dólares na venda. Bom, deu para entender porque o preço sempre vai lá, pega o seu stop ou seu ponto de liquidação e volta? É porque é isso que as baleias estão procurando, elas estão procurando essa liquidez, tá bom? E a mesma coisa acontece para o lado contrário. Então se você está vendo isso e acumula aqui, onde você tem que distribuir? Onde as baleias fazem o contrário, onde elas mandam o mercado para cima e liquidam as sardinhas ou outras instituições, o que seja, liquidam o mercado para o outro lado, beleza? Então, agora o exemplo reverso. O preço está subindo, as pessoas começam a vender aqui, vender. Se o preço sobe muito, ela não tem mais margem, o que ela tem que fazer? Ela tem que comprar. Então a gente vê muita sardinha, grande parte do mercado tendo que comprar a mercado, talvez nos piores pontos possíveis. Então repara que a gente tem aqui, bem no topo, né, na região dos 54.600, a gente tem 1,7 milhões de dólares em venda. Ou seja, galera, isso aqui foi de quase mão beijada, né? Porque foi igualzinho que a gente teve aqui e aqui. Foi a mesma coisa. Então se você viu o vídeo de mais cedo hoje e viu essa liquidação, depois viu essa e vendeu certinho, cara, é isso. Essa é a sacada. É isso que as instituições fazem para ganhar o dinheiro do mercado. Elas vão atrás dos pontos onde essas pessoas estão perdendo dinheiro e elas estão lá com a boca aberta para acumular, comprar ou para distribuir, vender. Deu para entender? Espero que sim. E vamos continuar aqui agora falando um pouco sobre os indicadores, como eles se atualizaram. Primeiramente, vamos falar do Long Short Ratio, tá? O Long Short Ratio, ele continua aqui baixo, em 1.12, mas, de novo, deu uma piorada em relação ao vídeo de mais cedo, tá bom? Então, nesse momento aqui, a nossa estratégia continua sendo a mesma. Quem sabe a gente pensa numa compra no 52 numa hora, ou no 50 no 4 horas, sendo que, se a gente liquidar muito aqui, caindo, por exemplo, no 53, a gente vai olhar as ordens das instituições onde estão, a gente pode pensar nessa acumulação, beleza? Por enquanto, não temos liquidação aqui para ficar otimista e tal, e comprar tudo aqui, beleza? E esse aumento aqui dita que está entrando mais liquidez abaixo, tem mais gente entrando em long aqui, então a gente pode ter mais queda para estopar e liquidar essas pessoas, que aí vão dar a nossa oportunidade. Outro indicador que a gente pode ver são as instituições, caiu um pouquinho desde o vídeo de mais cedo, nada demais, e o CVD, que também deu uma subidinha, mas nada demais, continua assim, bem neutro, né? Então nesse momento, para resumir aqui, eu acho que o sentimento continua legal de uma maneira global, assim, eu não ficaria surpreso se o Bitcoin rompesse para cima, inclusive pode ser uma oportunidade também, né, o rompimento ali dos 55, então a gente não pode fechar o olho para essa perspectiva, mas a gente tem que ter sempre uma estratégia, a gente sempre fala isso no live trading, né, a gente tem que ter uma estratégia para o que o mercado vai fazer, porque a gente não sabe o que ele vai fazer. Então eu tenho que ter uma estratégia se o negócio despencar, se o negócio pumpar, se o negócio nos 5 minutos mexer aqui e eu estiver operando. Eu tenho que ter uma estratégia para tudo, tá? Quanto antes você aceitar que o mercado ele é caótico e que tudo pode acontecer, mais fácil fica para você colocar os stops, para você aceitar perdas. E quando você aceita perdas e ganha mais quando você acerta, aí que as coisas começam a rodar, aí que você começa a realmente ter consistência e realmente conseguir fazer os trades, tá bom? Você não vai conseguir ser um trader consistente se você, quando acerta, ganha 3% e quando você erra, ganha 10%, tá bom? Por isso que muitos sinais aí que a gente vê chega a doer o olho, correto? Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu lembro para vocês que toda essa dinâmica aí do live trading, toda essa dinâmica da equipe de traders, ela vai ser passada para vocês na próxima turma, tá? A gente está preparando algo bem legal aí em novembro. E se você quer conhecer os outros traders que eu trabalho diariamente, eu fortemente recomendo que você vá aqui no canal da AWP, vejam os vídeos que são sensacionais e
não esqueça, tem live hoje lá às 9 horas, então você vai conhecer a equipe toda. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo.